tem lá uma estrutura organizacional combativa, tem profissionais, né, terceirizados, saiu já daquela categoria de familiar, né, nesse sentido. Então, eu diria, essas empresas têm toda a competência e toda a condição de se igualar a qualquer outra gráfica do mundo. Tem o mesmo maquinário, tem a mesma matéria-prima, né, tem dirigentes bem formados nas melhores escolas, muitos deles fora do Brasil, competência tem. Né? Agora, eu vou cair naquela mesmice que eu já comecei a nossa conversa hoje, que são as pessoas. Né? Só para não gastar muito tempo com isso, eu vou dizer o seguinte. Uma gráfica americana, em média, fatura $200 mil per capita por ano. Uma gráfica brasileira fatura per capita $52 mil por ano. Então, eu diria, é possível ser competitivo, sim. Agora, tem um espaço muito grande para crescer. Olhando do lado bom, eu diria, o Brasil tem muito mais condição de melhorar do que o americano. Só para complementar o raciocínio, esse número é interessante porque a gente tem um número muito parecido e a gente mede a eficiência. Quando a empresa nos liga, a gente tem uma noção por esse número. Mas o que a gente vê é muita diferença entre as empresas. Né? Então, as empresas que realmente se preocupam com a gestão, elas têm resultados diferentes e elas fazem as transformações mais rápido. Então, hoje a gente tem 20 mil gráficas, mas quando a gente entra no dia a dia das empresas, você vê que é muito diferente uma e outra. Né? E uma preocupação em melhorar em todas elas. Agora eu vou perguntar para os quatro, o que é que está faltando para as gráficas brasileiras serem competitivas? Bom, uma coisa fundamental nisso tudo, o Rossi já falou, ele sempre cita o número de escolas de artes gráficas que tem aqui na nossa região, né, e que tem internacionalmente. É claro, eu estou na área de educação, eu tendo a olhar mais para esse lado, mas isso reflete a experiência que eu tive. É formação, é mentalidade empresarial. Eu acho que a cultura empresarial no Brasil, ela ainda tem muito o que caminhar. Por outro lado, o Brasil hoje é um dos lugares mais competitivos do mundo. Para vocês terem uma ideia, no setor de embalagem, das 20 maiores indústrias de embalagem que tem no mundo, 18 têm fábricas e atuam aqui no Brasil. Então, o desafio das empresas é muito forte. Não importa o tamanho da empresa e aonde ela está localizada. Ela está competindo num cenário que está sendo também presente aqui, as empresas mais competitivas do mundo. Tem uma... Pode falar. Uma contribuição, uma análise, né, de por que tem essa situação e comparando também com os Estados Unidos, o tamanho das gráficas lá fora. Ano passado nós tivemos, junto com a apresentação da Bobst, né, nós notamos que os equipamentos, né, da velocidade de pacotamento que eles têm lá é absurdamente muito grande e nós não temos aqui no Brasil. Então nós temos uma fragmentação das gráficas, meio porque nós temos uma fragmentação dos end users também. Nós não temos clientes aí que pedem 10 milhões de caixa por mês, né? Quem são esses clientes? Então, não dá para investir numa máquina de a última geração, porque não existem ainda. Então, o Brasil está crescendo em termos de escala, estamos crescendo com o PIB, tem esse cuidado, isso é muito bom para a gente. E tenho certeza que as indústrias gráficas também vão crescer. Né? Você tem que, é claro, tomar cuidado, se especializar, porque para atender o seu end user que vai crescer também. Né? Então, é isso a nossa expectativa, é nisso que nós acreditamos. Então, a demanda por embalagem vai crescer ainda mais, e aí o processo continua crescendo, de forma que os equipamentos se tornam cada vez mais, o índice de produtividade melhora. Nós temos uma pergunta da plateia, vamos lá. Meu nome é Cláudio. Eu não sou da área de papel, estou me envolvendo mais recentemente, sou da área de plásticos. E na área de plástico tem uma curiosidade, quando se fala em inovação, o empresariado brasileiro entende trocar máquina, é um negócio estranho. Quando você fala em inovação, na minha concepção, é fazer produto novo, trazer tecnologias novas, uma série de coisas. Eu queria saber como é que é a indústria de papel, como é que está a inovação dentro dessa indústria, como é o processo. E esses investimentos são investimentos de retorno de longo prazo mesmo, 10 anos, 15 anos, e é assim que funciona o capital intensivo da indústria de papel. Porém, tem a inovação dos fornecedores de materiais. Então, eu tenho uma integração fortíssima com nossos fornecedores. Então,
no sistema de colagem, né? Antigamente a gente tinha o que nós chamávamos de colagem ácida, né? O papel se deteriorava e tal. Então o processo foi evoluindo, passou para a colagem alcalina. Hoje nós utilizamos várias empresas de colagem neutra, né? Então é uma característica de durabilidade. Quem vai fazer está preocupado com durabilidade também. A retenção, por exemplo, de um corante em relação à exposição ao sol, isso tem melhorado muito também, mas basicamente em função dos grandes parceiros e empresas, muitas vezes locais de alta qualidade, de alto desenvolvimento, que podem fornecer substâncias e moléculas para a gente poder desenvolver e aplicar, inclusive, com nanocompostos. No fundo, nanocompostos ainda não chegou numa relação de custo-benefício interessante para a indústria de papel, mas tem se estudado muito nesse sentido, né? E a grande inovação que se coloca na indústria de papel, e nós, na IBEMA, é na aplicação, né? Na correta aplicação. Você tem que escolher o produto correto para ter um bom desempenho na indústria gráfica, processar, sair rápido e utilizar lá no invase, a boa apresentação. Então, o melhor aproveitamento daquele quilo, daquela tonelada de papel, é o grande desafio que a gente tem que fazer hoje para melhorar a produtividade e ganhar competitividade. A gente entende hoje inovação como esse trabalho de melhorar a aplicação do produto. Algum dos palestrantes pode? A indústria gráfica pensa mais ou menos como o pessoal da indústria de plástico, né? Entende que inovação significa comprar novos equipamentos, novos recursos, né? Então é comum o brasileiro sair, participar de feiras no exterior e trazer o que tem de mais moderno, como se isso fosse o bastante, né? Muitas vezes é possível tirar melhor proveito do recurso existente, não é? Ajustando melhor, adaptando melhor, escolhendo melhor o que fazer com aquele recurso. E se perde essa oportunidade, imaginando que um equipamento novo, mais moderno, faça as vezes de. E muitas vezes se confunde, não é? A máquina antiga, que era mais lenta, passa a ser considerada improdutiva porque a máquina a nova é mais rápida. E ele entende que essa maior rapidez justifica, não é, o aumento da produtividade. Nem sempre é verdadeiro. Eu vou pedir aqui ao Fábio que fale um pouquinho da visão dele de inovação, porque quando a gente fala de inovação, a gente acha que é coisa muito complicada, né? Bom, as pessoas tendem a pensar que inovação é coisa da NASA, né? É uma coisa que está muito longe da gente, do nosso dia a dia, das nossas empresas, né? Na verdade, a gente tem trabalhado muito isso lá no Núcleo de Estudos da Embalagem. Nós desenvolvemos uma metodologia de inovação para embalagem, que essa metodologia, ela trabalha a percepção de valor do consumidor, porque a inovação, ela não é uma coisa que tem resultado em si. Ser diferente é importante, é necessário, etc. Mas se essa diferença não trouxer algum valor que o consumidor perceba e esteja disposto a pagar mais por ela, por exemplo, ela não vai ser bem sucedida. E a gente já viu muitos casos em que isso acontece. Então, a indústria gráfica tem uma oportunidade enorme as embalagens, né, de papel cartão, tem uma oportunidade enorme de inovar em formatos, em novas proposições de embalagem, em apresentações com recursos diferentes, com janelas, com a possibilidade de colocar em pé nas prateleiras produtos que hoje ficam deitados. A gente mapeou uma série de possibilidades em que a indústria gráfica e a indústria de embalagens de papel cartão, elas têm oportunidade de trabalhar. Só que o foco precisa ser o consumidor e a categoria aonde o produto concorre. Então, para resumir, as indústrias têm que fazer proposições que sejam novidade na categoria onde o produto concorre, mas que traga um benefício que o consumidor percebe. Isso é possível para todas as empresas que estão aqui hoje. Essa novidade não necessariamente é uma coisa recente, uma coisa moderna. Não, pode ser coisas que já existiram e voltam, coisas que ou que existem e não são utilizadas pela indústria gráfica, né? Então, por exemplo, reticulagem estocástica, por exemplo, tinta sublimável e etc. Né? São tecnologias que já existem há mais de 20 anos, mas ainda não pegaram no Brasil, ou porque alguém não sabe fazer, ou porque acha que vai custar muito e deixa de oferecer ao seu cliente um recurso diferenciado. Perfeito. Nós temos aí mais uma pergunta dos gráficos. Vamos ver o que eles têm para falar lá.
Com você, Osmar. Bom, essa é uma realidade, né? Segundo o próprio Fábio aqui, as pesquisas, ele é uma pessoa que tem um volume de informações impressionante. 80%, né, Fábio, dos produtos não tem outra forma de publicidade que não seja a própria embalagem. Então, a gente vai no supermercado e cada vez que você vai, o produto está numa embalagem diferente, né? E, além de que antes tinha um sabor, agora tem 20. Né? E o que isso significa para a gente que está no mercado de embalagem, para vocês que produzem embalagem? Que os lotes são pequenos, que o cliente pede para entregar amanhã, que tem que estar na linha de produção, que ele não quer estocar, não é isso? E, enfim, tem uma série de condições para você fornecer. Quando a gente produz o mesmo produto uma semana ou 2 dias, é muito fácil, você acerta a máquina e a máquina fica lá trabalhando. Né? Você tem poucas notas fiscais para emitir, você compra 1 ou 2 tipos de matéria-prima, etc. Tudo fica mais simples. Quando você tem lotes pequenos, de uma quantidade muito grande de produtos, você começa a ter um problema não só de produção, mas um problema de gestão. Como é que eu consigo estruturar a minha empresa para fazer tudo isso e não atrasar? E, além disso, mantendo o nível de ocupação alto. Né? Porque você trabalhar com 50% de ocupação é fácil. Você faz qualquer coisa, se não der certo, você faz hora extra e trabalha no final de semana. Só que a máquina que custou 2 milhões de euros e aquela estrutura toda, só é rentável se você trabalhar, sei lá, 80%, 90% do tempo. Né? Só que isso não é fácil, porque à medida, isso é uma experiência prática, à medida que sobe a quantidade de ordens de produção, né, e sobe a ocupação da empresa, se você não tem uma estrutura bem preparada para lidar com essa diversidade, você começa a ter problema de produtividade, problema de atraso com o cliente, estresse, é o vendedor correndo na máquina para ver que o produto dele ainda não foi feito, né? As pessoas discutindo dentro da empresa, né? Quem nunca viu uma situação dessa? Né? Então, essa pergunta dele só tem um jeito. A empresa, para lidar com lotes pequenos e diversidade de produto, tem que ser muito mais organizada. Tiragens pequenas sugerem máquinas muito automatizadas, né, um nível de automação absoluto, formatos adequados, formatos justos, né, e não máquinas gigantescas para fazer combinações de produtos que quase sempre produzem mais problemas do que resultados, né, e mão de obra muito afinada e muito bem treinada.